tem. Tá falando desse cara aí de novo. Mas Deus sabe, irmãos. O Salvador, ele me mandou uma mensagem assim: ó, você vai estar na escola dominical, né? Então você pode escolher se você dá aula ou se você faz a abertura. Falei, bom, já que eu posso escolher, então eu vou fazer só a abertura, porque mas nós estamos aqui, glória a Deus, porque nós estamos aqui, começando mais uma semana, mais um domingo, e já começando assim na presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio, e que nós temos que agradecer a Deus e louvar a Ele e honrá-lo por isso, por esse privilégio. E para começar de uma maneira light, né? Não é pregação, não é ministração. Eu quero só trazer uma pequena mensagem para essa semana, uma mensagem aí de ânimo, de incentivo para o teu coração. Eu vou começar ali em Deuteronômio 32, vou ler o verso 11 e 12. Deuteronômio 32, 11 e 12. Capítulo 32, e o verso que é 11 e 12. No verso 11 diz assim: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Amados, a águia é uma ave, um animal maravilhoso, que existem várias histórias, vários relatos a respeito da águia, da sua vida, do seu comportamento. E aqui, quando diz que a águia desperta a sua ninhada, é porque a águia, quando ela constrói o seu ninho, ela coloca na base do ninho espinhos. E depois ela vai colocando folhas, palhas, outras coisas que cobrem esses espinhos. Mas quando ela entende que seus filhotes já estão na idade de aprenderem a voar, então ela começa a retirar aquelas outras coberturas para que os espinhos comecem a aparecer, para que os filhotes não se sintam mais tão confortáveis no ninho e comece a despertar o desejo de voar. Então, nessa hora, ela coloca os filhotes sobre as suas asas e ela faz um voo com eles e ela lança os filhotes. E se ele consegue voar sozinho, ela observa. E se ela percebe que ele não está tão bem, ela volta, entra por baixo, pega de novo o filhote com a asa. Então, essa é a maneira que a águia desperta a sua ninhada. É deixando o ninho não tão confortável. E tem uma outra mensagem também a respeito da águia, que é essa que eu queria deixar para o seu coração. Que a única ave que ela tenta brigar, lutar, disputar com a águia é o corvo. Então, quando a águia está em determinada altura do seu voo, o corvo ele pousa sobre a águia e começa a bicar no pescoço, na cabeça da águia. E a águia, se ela quisesse, pela sua força, pela sua capacidade de voar, pela sua habilidade, ela poderia se desfazer do corvo e inverter a situação, né? Passar por cima do corvo e pegar o corvo e aniquilá-lo. Mas a águia,
ao invés disso, ela simplesmente sobe cada vez mais. Porque o corvo, ele não tem a mesma capacidade da águia. A determinada altura, o corvo não consegue mais respirar. E a águia consegue. Então a águia simplesmente sobe. Ela simplesmente continua subindo. E determinada altura, o corvo não consegue mais respirar e cai e se desprende da águia. E essa é uma mensagem que eu achei assim profunda. Que diante das adversidades, diante dos corvos que às vezes aparecem na nossa vida, que a gente não precisa brigar, a gente não precisa lutar, a gente não precisa arrumar inimizades, basta a gente conseguir continuar subindo, basta a gente continuar voando cada vez mais alto, que o corvo ele vai se perder por si só, porque ele não tem capacidade de chegar onde a gente pode chegar. E para não confundir isso com uma mensagem de autoajuda, com coisa de coaching, eu quero dizer que está baseado, embasado na palavra de Deus. E eu queria que colocasse lá Isaías 40, a partir do verso 28. Isaías 40, nós vamos do 28 até o final, que é o 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Então é palavra de Deus para a sua vida, meus irmãos, não é autoajuda. Quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, Ele faz você subir com asas como de águias. E o corvo? O corvo se perde pelo caminho. Quando você confia no Senhor, você sobe como águia, cada vez mais alto. E vai para o lugar onde Ele quer que você esteja. Apesar dos pesares, apesar dos contratempos, apesar das dificuldades. Quando você confia nele, quando você entrega seu caminho a Ele, Ele te faz subir cada vez mais. Essa é a introdução, essa é a mensagem para a gente começar a nossa semana, nosso domingo. Que o Senhor quer nos colocar cada vez mais alto. Quando a gente confia totalmente nele. Amém? Quer ficar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para nos entregarmos a Ti, ó Pai, para render a Ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, e nos declararmos, Pai, que nós estamos abertos e confiantes para ouvir mais uma vez a Tua palavra, o Teu ensinamento, para que isso possa abrir o nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, e que nós cada vez mais aprendemos a confiar e a nos entregarmos a Ti, Senhor. Porque só assim nós poderemos alcançar os lugares onde o Senhor quer nos colocar. Nós cremos, ó Pai, que nós estamos amadurecendo, que nós estamos nos aperfeiçoando e que nós vamos subir cada vez mais. Nós vamos alçar voos cada vez mais altos. E os corvos vão ficar pelo caminho, Pai. Porque o lugar onde o Senhor quer nos colocar é um lugar de honra, de destaque, onde o Senhor quer demonstrar através da nossa vida todo o seu poder. Porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor. E o Senhor quer fazer isso através de nós, através da nossa vida, mostrando que aqueles que confiam no Senhor terão capacidade,
para voar e subir cada vez mais alto. Eu entrego essa manhã, esse domingo, essa semana nas tuas mãos, ó Pai. Essa aula que vai ser ministrada agora, Senhor. Eu faço isso para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos dividir as classes, né? As crianças vão com a Clélia, os adolescentes vão ter aula também. Então, as crianças e adolescentes podem ir para suas classes e os adultos, por favor, todos sentem aqui na frente, né? Todos bem próximos aqui. Amém. Eu não sei porque tem gente que senta lá atrás, né? Eu, desde o primeiro ano de escola, isso eu lembro muito bem. O primeiro dia de escola do ano, isso faz algum tempinho atrás, 55 anos mais ou menos. Primeiro dia de aula, a gente queria chegar na classe o mais rápido possível para pegar a primeira fileira, né? Então, nós já ouvimos muitas vezes falar que você chega aqui na frente, você fica mais perto da bênção, né? E até hoje eu não consigo sentar lá atrás. Para mim, sentar lá atrás fica difícil. Eu gosto de estar bem pertinho. O Dura, esses dias atrás, um ano atrás, teve um encontro dos professores na Unifev, né? Ali no centro de eventos, não, no teatro. Aí todos os professores lá, 200 e tantos professores, todos. Aí eu sentei bem na frente. Aí tinha um mágico lá falando de... Adivinha quem que ele chamou? Né? Vai continuar lá atrás. O duro que eu estava descalço, né? Que eu tinha tirado o sapato, estava tranquilo lá. Aí eu subi de meia lá. Eu falei, pode subir de meia aqui? Aí... ai, ai. Bom, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade hoje nas cartas. A aula passada, para mim, foi ótima, né? Não, é claro que a gente gosta de todos os professores, mas pela mensagem, né? Não é o professor, não é a pessoa que está aqui na frente, mas é a palavra que entra dentro do nosso coração que faz toda a diferença. E não para complementar, mas conforme o De Paula falava, eu me lembrei da palavra do pastor Marcos, de tudo, né? Parece que o pregador fica quase uma hora aqui na frente falando e no fim você leva alguma coisa para casa, né? Nem sempre a gente leva toda a mensagem, nem sempre fica no teu coração. E a mensagem que entrou no meu coração e que quero que nunca mais saia, né? É quando ele falou da gente ser servo, né? O título de ser servo, de você ser
servo. É o melhor e o maior título que uma pessoa pode almejar, pode ter. E nesse sentido, eu vejo assim que quando você se coloca na posição de servo, você não se importa com as coisas muitas vezes que estão acontecendo ao seu redor. O Senhor é quem vai lutar as tuas lutas, né? E no fim a vitória com certeza vai ser sua. Então, eu vejo assim que o nosso posicionamento diante de todas as situações, né, aprendendo a voar como nós ouvimos nessa manhã, é que a gente confie nesse Deus Todo-Poderoso e seja servo dele, né? Ser servo dele, que vai ter o momento que você às vezes não vai ter força, mas ele vai estar colocando as mãos dele, né? E honrando a tua servidão, né? Honrando a tua posição de servo. Bom, então nós vamos dar continuidade nas cartas, né? E hoje nós temos a carta de número 5, e ele começa com uma frase meio estranha, mas é uma frase que, pelo que está escrito aí, é um dito popular na Costa Rica, né? Que a macaca, mesmo que se vista de seda, continua sendo macaca. Alguém se lembra de algum dito popular nosso parecido com esse daí? É mais ou menos assim, aquele que não é realidade, né? Que pau que nasce torto, morre torto, né? Mas a própria palavra do Senhor diz, né, que ele endireita. As coisas que nasceram tortas, ele com certeza ele é capaz de endireitar, né? Porque são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é estranho se seus ministros também se disfarçam de ministros da justiça, cujo fim será de acordo com suas obras. Então, esse texto a gente encontra lá em 2 Coríntios 11, de 13 ao 15, dito pelo apóstolo Paulo. Então, essa é a introdução da carta de hoje, né? Então, temos tratado a rebelião na casa de Deus muito levianamente. Deus não. Né? Temos tratado a rebelião na casa de Deus muito levianamente. Deus não. A menor tentativa, Lúcifer, o anjo criado para conduzir a adoração da criação, levantou-se. O Eterno o cortou, tirou-o do seu trono. O profeta Isaías, em 14, de 12 a 15, narra esse episódio em grande detalhe. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como caíste por terra, tu que enfraqueceste as nações. Você que disse em seu coração, eu subirei ao céu, no alto, ao lado das estrelas de Deus, levantarei o meu trono e no monte do testemunho me assentarei, nas laterais do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei como o Altíssimo. Mas você é jogado no Sheol, nas margens do abismo. Então a gente vê nesse texto aí, escrito lá em Isaías, descrevendo a intenção de Satanás, né, o pensamento de Satanás, quando ele foi jogado, tirado do céu, né, da posição de destaque que ele tinha naquele lugar e foi julgado por terra, né? Então a gente vê que houve uma rebelião
uma rebeldia, né, de Satanás contra o Senhor, e imediatamente, como diz a primeira palavra lá, né, que a gente, muitas às vezes, trata a rebelião de uma maneira branda, de uma maneira, às vezes, tardia, mas Deus não. Né? Ao primeiro indício lá das obras de Satanás no céu, Deus já jogou ele por terra, né? Já tirou ele da posição que ele tinha. Tá? Então, nas páginas da Bíblia, o Espírito Santo nos deixa um claro testemunho do que é para o Altíssimo a rebelião, a sua autoridade e a sua palavra. Desde os primeiros dias da história da humanidade na Terra, ele já estava dando passos rumo à desobediência deliberada às ordens do Senhor. Mas o Eterno não deixou passar como inofensivo. Adão e Eva, que não seguiram as palavras do Senhor, foram severamente punidos por sua imprudência. Infelizmente, para a humanidade, eles eram nossos representantes, e os seus atos de desobediência e a queda trouxeram consequências espirituais e físicas muito infelizes para todos nós. Neles, Adão e Eva, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Então, a gente vai ver que, se você se lembrar, algumas histórias, alguns fatos nós vamos estudar aqui, mas uma consequência terrível que eu vejo em toda rebelião contra a palavra do Senhor é que nunca essa rebelião, nunca essa consequência, ela é estrita, ela fica amarrada, vamos dizer, apenas a pessoa que está fazendo esse tipo de rebelião, tendo esse tipo de comportamento. Então, sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade de falar, a nossa responsabilidade com os nossos é muito grande. Né? É muito grande. E você vai ver que qualquer uma dessas rebeliões que aconteceram, né, na palavra do Senhor, nunca, vamos dizer, o castigo foi estritamente com aquela pessoa que cometeu o erro. A gente pode ver isso aí simplesmente em Adão e Eva. Né? Até a palavra está dizendo aí, né, que por serem os nossos representantes, né, diretamente todos nós estamos sofrendo até hoje a consequência de uma rebelião contra a palavra do Senhor, contra a ordem do Senhor. Né? Então, assim, uma coisa fundamental das nossas vidas, principalmente nós aqui, que a maioria são pessoas adultas, pessoas que, ou se não têm ainda, mas estão próximos, né, de constituir uma família. Né? Então, a nossa responsabilidade para com os nossos filhos, principalmente, né? E ela é muito grande, ela é extrema, e a gente, em qualquer instante da nossa vida, que a gente for tomar alguma atitude, nós precisamos lembrar que essa atitude ela tem consequências não só para você, mas para todos aqueles que estão sobre, vamos dizer, sob a tua responsabilidade. Tá? Aí nós vamos ver hoje, né, alguns fatos que ocorreram na palavra do Senhor, que a gente vê claramente sobre isso daí. Né? Mas mais claro sobre Adão e Eva. Né? Só que, quando a gente... eu, sinceramente, eu fico muito pensando sobre isso, né? Porque a gente não tem nada a ver com isso, de Adão e Eva, né?
foi não sei quanto tempo atrás, aí a gente sofre até hoje, né? Mas, às vezes, quando toca na família, né, como a gente vai ver no caso de Coré, por exemplo, né, ele errou tudo, aí a família toda, vai saber quantas crianças que não tinham, né, todos foram engolidos pela terra. Tá? Bom, e aí Deus descreve, aliás, a carta descreve o que acontece lá em Gênesis, né, de 11 até o 19. E Deus lhe disse: quem te ensinou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? E o homem respondeu: a mulher que você me deu como companheira me deu da árvore e eu comi. Bom, é só um comentáriozinho sobre isso daí, não é o... Mas quanto que a gente ouve disso, né? Diante de muitas situações, quantas pessoas que para tudo tem uma desculpa, se esquivando da responsabilidade que tem, e muitas vezes para isso acusando o outro. Então você vê aí que próprio Adão já dá uma cutucada em Deus, né? Mas eu não tenho culpa disso aí, ó. O culpado é o Senhor mesmo que me arrumou essa mulher aí, que não... Olha bem o sentido dessa, né? Disso daí. E como foi dito, né, na aula passada pela irmã Clélia, né, ela falou bem sobre isso daí, né, do comportamento das pessoas, que sempre a gente quer que o outro mude, né? O casal. Depois eu fiquei pensando sobre isso daí também. Quanto que talvez eu tenha sido egoísta com a minha esposa, esperando que ela mude. Esperando que ela mude. Ah, ela devia ser assim, ela devia ser assim. Eu queria que ela fosse assim. É um comportamento... E depois, essa semana foi muito bom, né? Como eu disse, toda palavra traz algo para nós de grande responsabilidade para o nosso coração, né? E essa semana foi uma semana de pensar o que eu tenho que mudar, né? Para que ela seja, né, conforme aquilo que às vezes eu esteja esperando nela. Eu falo dela aqui, eu já falei isso muitas vezes, né? Eu falo sempre da minha casa, porque acho que na casa da gente que nós somos testados como cristãos, né? É o lugar mais fácil, né, de você ser testado, se você está indo no caminho do Senhor ou não. Tá? Diante dos teus pensamentos, diante das tuas atitudes, dentro da tua própria casa. Bom, então Jeová Deus disse à mulher: que fizestes? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E Jeová Deus disse à serpente: por isso fizestes, maldita serás entre todos os animais, e entre todos os animais do campo. Você pisará em seu peito e comerá poeira todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a dela. Ele vai bater na sua cabeça e você vai bater no calcanhar dele. A mulher, ele disse: multiplicarei muito as dores de suas gestações. Com dor você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele dominará sobre você. Então, pode ver que houve uma sentença para Eva, né? Dela ter feito isso, induzido ao marido de ter comido. E no caso da Eva, ela
ela recebeu uma sentença de, vamos dizer, de dor para ela mesmo, né? Agora, olha a sentença dada àquele que seria o responsável. Tá? Olha bem essa sentença. E ao homem disse: por que obedecestes à voz de tua mulher e não comestes da árvore que te ordenei? E comestes, né, desculpa. E comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: dela não comereis. Amaldiçoada é a terra por causa de você. Com dor você comerá dela todos os dias de sua vida. Ela produzirá espinhos e abrolhos, e você comerá plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até voltares à terra, porque dela fostes tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então, pode ver bem que a sentença de Adão, se você pensar bem, a sentença dele foi que a amaldiçoada foi toda a terra. Né? Ou seja, tudo que Adão tinha para frente ali, dali para frente seria amaldiçoado. A descendência de Adão já estava decretado uma maldição pelo próprio Deus. Então, esses detalhes que assim, sempre eu fico chamando a atenção da responsabilidade, né, daqueles que são os responsáveis pelas suas casas, vamos dizer assim. Né? Séculos depois, quando o julgamento do dilúvio já havia caído sobre a sociedade por seus pecados e aberrações, Deus nos diz em sua palavra mais uma tentativa de revolta e desrespeito à autoridade por ele estabelecida. Neste caso, a experiência ocorre contra Noé, por parte de um dos seus filhos, e o castigo vem forte e iminente ao mesmo tempo. Deus deixa sua marca naquela geração. Sua mensagem é clara. Ele não está disposto a permitir o desrespeito à sua autoridade delegada. Então vejamos, né, em Gênesis 8, do 20 ao 25. Então, Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho e embriagou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E Cão, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e disse a seus 2 irmãos do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram as roupas e as colocaram sobre os próprios ombros e, andando de costa, cobriram a nudez de seu pai, virando o rosto, e assim não viram a nudez de seu pai. E Noé acordou de sua embriaguez e soube o que seu filho mais novo tinha feito com ele. E disse: maldito seja Canaã, ele será um servo dos servos de seus irmãos. Bom, por um bom tempo, eu lia essa passagem e realmente eu não entendia o que tinha acontecido, né? Mas quando a palavra do Senhor diz que ele vê a nudez do seu pai, quer dizer que ele teve relações sexuais com o seu pai, né? Aproveitando da embriaguez do pai. Tá? E então por isso que o próprio pai, né, ele amaldiçoa o filho quando fica sabendo daquilo que tinha acontecido. Então esse escrito nos permite aprofundar muito neste triste episódio de Noé e sua família. É óbvio que a maldição de Canaã, neto de Noé, veio como resultado de um abuso de seu pai, Cã, contra o patriarca Noé. Né? Então, Canaã era neto de Noé. Deus não permitiu a humilhação do pai. Noé, nem mesmo em meio à sua intoxicação. Ou seja, se você olhar para o estado de Noé,
né, nesse momento, ele estava embriagado. Né? Ele não, vamos dizer, ele não estava de acordo com a lei do Senhor, tenho certeza disso. Ele estava embriagado. Porém, Deus, ele honra, né, esse pai, ele honra Noé, mesmo ele estando, vamos dizer, fora dos mandamentos do Senhor. Né? Então não importa a situação, ele era uma autoridade na família. E Deus honra toda a autoridade que por ele é constituída. Amém? Séculos depois, o Senhor nos deixa um testemunho de sua ira e aborrecimento contra a sedição organizada ou rebelião contra os servos do Altíssimo, a quem chamou e estabeleceu como líderes entre os seus. Vejamos como Jeová lidou com a rebelião nos anos de Moisés. Vejamos a história da rebelião de Corá em Números 16. Então aí, nós temos muitos exemplos na Bíblia que fala sobre essa rebelião contra a autoridade. Né? Um pouquinho antes de acontecer isso, ou é depois, hein? Números, espera aí, deixa eu ver se é antes ou depois. É um pouquinho antes. Né? Em Números 12, nos fala de Miriam e Arão, né, que acharam que eles tinham mesmos direitos diante de Deus, né, que Moisés. E todos, quem não sabe da história, lê lá em Números 12, mas imediatamente Deus não aceita. E aqui a gente vê que não houve, pelo menos que eu entendi, né, não houve nenhuma rebelião em massa ou de um grupo, foi uma rebelião pessoal de duas pessoas. Né? E Deus não aceita aquela atitude, e aí Miriam fica leprosa, e aí precisa da intercessão de Moisés para aquilo lá seja, né, que ela seja curada. Mas, como disse lá no início da carta, né, às vezes a gente demora para fazer algo contra uma rebelião, mas Deus não. Então vamos lá, é um texto um pouquinho longo, mas vamos ler. Né? Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Dato e Abirão, filhos de Eliabe, e sobre o filho de Pelete, dos filhos de Ruben, tomaram pessoas e se levantaram contra Moisés. Então, ó, aqui eles já levam um grupinho junto com eles, né? E tomaram pessoas. Volta só um pouquinho. E se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, do conselho, homens de renome. Então, pode ver que a rebelião começou, vamos dizer, lá em cima, né? Ela começou com as pessoas que eram, vamos dizer, de alguma forma responsáveis, responsáveis dentro daquelas famílias na congregação. E eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram-lhes: chega de vocês. Para toda a congregação, eles são todos santos, e no meio deles está Jeová. Por que então você se eleva acima da congregação de Jeová? Então a gente vê bem claro aí que
que eles estão se achando todos, né, na altura do líder Moisés, né? Todos eram santos, todos eram considerados iguais a Moisés. E por que, aí pergunta Moisés, por que você acha que é só você, né? Quando Moisés ouviu isso, ele caiu com o rosto em terra e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e o trará para perto dele. Quem ele escolher, ele se aproximará. Faça isso, pegue incensários, Corá e toda a sua comitiva e ponha fogo neles, e ponha incenso neles diante do Senhor. Amanhã, e o homem a quem Jeová escolher, esse será o santo, isto é o suficiente para vocês, filhos de Levi. A rebelião nos homens sempre o levará a desprezar os homens de Deus e a justificar seus erros contra eles. A rebelião nunca pode ser justificada diante do Deus Todo-Poderoso e Santo. No caso acima, Deus o chamou de as ofertas de Corá e de seu povo. Deus, né, chamou isso daí de fogo estranho. Moisés diz mais a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, é pouco para você que o Deus de Israel o tenha separado da congregação de Israel, aproximando-se dele para que você ministre no serviço do tabernáculo do Senhor e esteja diante da congregação para ministrar a eles? E o que trouxe você e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, para perto de você? Você também busca o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo são os que se ajuntam contra Jeová. Para Arão, o que é ele? O que você murmura contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos lá. Não é por pouco que nos fizestes vir de uma terra que goteja leite e mel, para nos fazer morrer no deserto, mas também te dominas imperiosamente? Então a gente, nessa frase aí, a gente vê que eles já estão reclamando, né? Para você ver, se você conhece a história, você vai ver que eles reclamam. Acho que em cada capítulo aí tem um monte de reclamação. É um povo que não se sacia com a palavra do Senhor, né? Não se sacia com aquilo que eles viam, do que Deus fazia no meio deles. E aí ele já tá falando, né? Cadê a terra que mana leite e mel, né? Aonde está? Você nos trouxe aqui para quê? Não era para ir para essa terra? E ainda, além disso, você quer ser o chefe, né, de todos nós aqui, você quer ser o que manda em tudo. Então Moisés, nem nos introduzistes, você vai tirar os olhos, nem nos introduzistes em uma terra que emana leite e mel, nem nos deste herança de terras e vinhas. Você vai tirar os olhos desses homens? Não vamos subir. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não olhe para a sua oferta, não tirei deles nem um asno, nem machuquei nenhum deles. Então Moisés disse a Coré: você e todos os seus companheiros apresentem-se perante o Senhor amanhã, você e eles e Arão. E cada um pega seu incensário e põe incenso neles. E chega perto do Senhor cada um com o seu incensário. 250 incensários. Você também e Arão, cada um com o seu incensário. E cada um tomou o seu incensário e pôs fogo neles.
e pôs incenso sobre eles, e se pôs à porta da tenda de encontro com Moisés e Arão. Coré já havia reunido toda a congregação com eles, na porta da tenda do encontro. Então a glória de Jeová apareceu a toda a congregação. Bom, aí diz que o próprio Deus é quem defenderá a sua causa, e a quem ele ungiu e estabeleceu perante a sua obra e o seu povo. A Escritura diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a gente vê que nessa hora, quando eles se ajuntam na porta da congregação, né, no momento, vamos dizer assim, decisivo, quem entra em cena é o Senhor Deus. Né? Quem entra em cena é Deus. É Ele quem vai determinar as coisas que vão acontecer. Né? A justiça dele vai entrar em cena. A justiça dele vai entrar em cena. A única coisa que nós temos que ser, né, mais uma vez, é sermos servos. Né? Então, com certeza, ele estava olhando e vendo o servo Moisés sendo afrontado. Né? E a gente vê que Moisés, em nenhum momento, ele se põe como uma pessoa como eles estavam falando que ele era. Né? Ele só continua sendo servo. Afaste-se dessa congregação, e eu os consumirei em um momento. E eles se prostraram com o rosto no chão e disseram: Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, não é um só homem que pecou? Por que ficar com raiva de toda a congregação? Então, olha bem, né? Quem que se prostrou, né, como servo? Foi Moisés e Arão. Né? E aí Deus conversa com eles. E vocês veem que nesse momento, Moisés está defendendo aquela congregação. Né? Porque Deus, para ele já consumiria todos, em um momento. Né? Então, veja bem a autoridade, né, que tem um servo do Senhor. A gente vê lá no caso de Sodoma e Gomorra, quando Abraão fala com Deus também, que Deus tinha decretado, né, que se consumiria Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa a conversar com Deus e fala: não, mas faz tempo que eu não leio essa passagem, eu não lembro os números corretos, né? Mas ele vai, e se tiver, não é isso, tá? Estou falando por mim. Se tiver 50 pessoas justas lá, aí Deus fala, né, se tiver 50, tudo bem, eu não vou fazer isso. Aí ele fala: acho que 50 é muito, né? Vamos diminuir um pouco. Se tiver uns 20, alguém lembra aí as quantidades? Eu sei que ele vai diminuindo. Se não tiver 20, se tiver 10, né? Então, mas o que eu quero dizer assim é que o servo fala com o Senhor e o Senhor escuta ele, né? Existe argumento entre o servo e o Deus Todo-Poderoso. Até que não tinha nenhum. Aí só saiu Ló e a sua família, né? Então, Jeová falou a Moisés. Só mais isso aqui. Você não vê lugar nenhum Jeová falando com ninguém. Só fala com Moisés. Né? É só com Moisés. Tá? É só com a autoridade com que ele constituiu. Fale com a congregação e diga: afaste-se da tenda de Corá, Datã e Abirão.
Moisés se levantou e foi até Datã e Abirão, e os anciões de Israel o seguiram. E ele falou à congregação, dizendo: agora saia das tendas desses homens ímpios, e não toque nenhuma de suas coisas, para que você não pereça em todos os seus pecados. E eles partiram das tendas de Corá, Datã e Abirão ao redor, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, com suas esposas, seus filhos e seus pequeninos. Então aqui é o momento que eu falei que a gente ia ver isso, né? Então ele saiu com sua esposa, né, com os filhos, não sei a quem ele se refere aí, a pequeninos, mas e tudo que a eles pertencia, né? Então a gente não sabe o que estava acontecendo, qual era o pensamento dessas esposas, dos filhos, quem eram os pequeninos, mas nós vamos ver que todos sofreram, né, a condenação do responsável pela casa. E Moisés disse: nisso saberás que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas, e não as fiz de minha própria vontade. Se como todos os homens morrem, eles morrem, ou se eles, quando visitados, seguem o destino de todos os homens, Jeová não me enviou. Mas, se o Senhor fizer algo novo, e a terra abrir a boca e os engolir com todas as suas coisas, e eles descerem vivos ao Seol, então você saberá que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que quando ele parou de falar todas essas palavras, a terra que estavam abaixo delas foi aberta. A terra abriu sua boca e os engoliu. Suas casas, todos os homens de Corá e todos os seus bens. E eles pode subir. Não, aliás, ao contrário, pode abaixar. Aí. E eles, com tudo que eles tinham, desceram vivos ao Seol, né? E a terra os cobriu, e eles pereceram no meio da congregação. E todo Israel, aqueles que estavam ao redor deles, fugiram ao seu clamor, porque eles disseram: não deixe a terra nos engolir também. Também saiu fogo de diante de Jeová e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Bom, então aqui a gente vê toda a história, e aqui é o encerramento da carta, né? Então o que Rony Chaves acha que deve ser tratado o pecado da rebelião? Devemos tratar o pecado da rebelião como é diabólico, infernal e produz muitos danos à obra de Deus e ao seu povo. A rebelião traz caos, confusão, dor, divisão, aflição e desânimo para as pessoas afetadas, aflição econômica para a obra de Deus. Alguns tomam dízimos e ofertas que não lhes pertencem, isto é roubar a Deus e de seus servos, manipulação dos fracos, contaminação espiritual de muitos, resistência à autoridade delegada, desobediência aos mandamentos e ordens do Senhor, independência, anarquia do Espírito Santo e seu guia, ruptura violenta das relações pessoais na igreja local, ativa calúnia prejudicial contra a autoridade, aumenta orgulho e arrogância doentia em alguns,
traz cegueira espiritual em outros, ativa o castigo de Deus sobre os rebeldes. Produz um desafio constante para as autoridades da congregação do Senhor. Estabelecimento de autoridades falsas e nomeações ministeriais ilegítimas. Ativação insalubre de uma atmosfera de ilegalidade pelos insultados. Quebra da ordem divina e estabelecimento da desordem humana e demoníaca. E a Bíblia diz mais contra a rebelião em 1 Samuel 15, 23, onde o Senhor diz que a rebelião é como se fosse o pecado de adivinhação e feitiçaria, e o motivo de sua disciplina, porque a rebelião é como o pecado da adivinhação e a teimosia é como os ídolos e a idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também rejeitou você como rei. Bom, então a gente vê aí uma relação que eu me acho... não consigo ficar explicando cada um desses itens, mas dá para a gente ter uma noção. Todos vocês aí têm essa carta em mãos. Aqueles que não tiverem, é só no final, né, da aula a gente passa para vocês. Você tem em mãos e você tem condição aí de estar estudando, lendo cada um desses itens. E você vai verificar que, pelo conhecimento que cada um tem, né, uma visão geral das igrejas evangélicas de uma maneira geral, você vai ver que é muito fácil a gente reconhecer, né, a maioria desses itens citados por ele. Só pela quantidade de divisão de igrejas que existem, né? Eu sei que Votuporanga, se não me engano, tem mais de 200 igrejas, né? Será que para ter 200 igrejas em Votuporanga, ou mais, será que existe um argumento bíblico para cada uma dessas pessoas que começam um novo ministério, né? Tão facilmente? Existe algum argumento bíblico confiável, aprovado pelo Senhor para que aconteça isso? Será que Deus muda tanto o seu pensamento, a sua palavra, que autoriza tantas pessoas estarem abrindo igrejas de qualquer maneira e muitas vezes, né, denegrindo o próprio evangelho com isso, né, que a gente tem conhecimento disso, todos nós temos. Então, é bem fácil a gente reconhecer isso no próprio, né, na nossa própria cidade, em qualquer lugar que você for. Tá? Então, aí no final ele diz assim: a internet nos fornece alguns conceitos sobre o que é rebelião. Bom, essa parte... Volta só um pouquinho, por favor. Aí, em 1 Samuel 15, 23, é a palavra que Samuel está tendo com o rei Saul, né? Quando ele começa a argumentar por que ele não fez conforme a palavra do Senhor. Então ele começa a argumentar por que ele não matou o rei, por que eles reservaram as melhores coisas que eles achavam, né, daquela nação que eles
que eles tinham que acabar com todos e com tudo. Então, ele praticou uma rebelião contra o Senhor, e aí Samuel diz que aquilo ali tinha uma consequência, né? Que Deus não queria mais Saul como rei. Então, a internet, vamos lá embaixo, nos fornece alguns conceitos sobre o que é rebelião. Constitui rebelião o ato de opor-se à resistência violenta a uma pessoa depositária de autoridade pública ou encarregada de missão de serviço público, que atua no exercício de suas funções, a execução de leis, ordens de autoridade pública, resoluções ou ordens judiciais. Se levarmos esses conceitos ao nosso contexto bíblico cristão, teremos que dizer que a rebelião é uma resistência e oposição às autoridades delegadas de Deus na igreja, que são os depositários da sua autoridade, da sua unção e do seu favor para conduzir a sua pessoa e construí-las de acordo com os mandamentos do Senhor. A rebelião é do diabo. E acho que aí a tradução, né, não sei se... A rebelião é do diabo e ponto final, né? Mesmo que a usamos em seda, né? Então, não adianta a macaca se vestir de seda, que ela vai continuar sendo macaca. Ou seja, a rebelião, mesmo que ela tivesse seus argumentos, que as pessoas sempre têm seus argumentos, né? Adão, a primeira coisa que ele fala foi o quê? Ó, eu comi, mas não foi culpa minha, né? Foi da mulher que você arrumou para mim. Mesmo que elas sejam embasadas em argumentos, ela continua sendo rebelião, ela continua sendo diabólica. Amém? Bom, assim, do que eu entendi, senti de ler aí para vocês nessa manhã, foi isso. Pastor, quer falar alguma coisa? Pastor Marcos? Tudo certo? Tem umas coisas que é difícil ficar falando. Mas, como nós já dissemos, né, em outras aulas aqui, nós estamos num lugar, né, falando da nossa igreja, tá? Nós estamos num lugar que a gente tem as portas totalmente abertas para que nós possamos falar com as nossas autoridades, né? O dia que eu dei a primeira aula, que acho que foi a segunda carta, nós comentamos sobre isso, né? Nós temos total acesso às nossas autoridades dentro da igreja. Então não tem como você ter algum tipo de desculpa, nenhum, né, de você ter algo no teu coração, algum sentimento no coração, que você levante alguma palavra contra a igreja, né? Você pode até levantar, mas é uma decisão sua, né, que você poderia ter evitado, porque você tem uma porta aberta, você tem um canal aberto com qualquer uma das pessoas que aqui exercem autoridade, né, começando pela autoridade máxima dentro da igreja, que é o nosso pastor, né? Nunca, assim, que alguém tivesse alguma coisa aqui para resolver, e dentro da minha casa também, nunca nós tivemos algo que tivesse que ser resolvido, que nós não tivéssemos a porta aberta para poder falar com o pastor, né? E eu tenho certeza absoluta que é assim para com todos. Então não existe um argumento, uma desculpa, né, aqui dentro, para que você se levante contra
qualquer coisa da igreja, né? Tá? Sem que você tenha explicações daquilo. Você pode ter até razão, né? E então, dentro da tua razão, você tem os canais que você pode conversar. Amém? Esse é um pensamento pessoal meu, né? Não estou aqui falando nada além daquilo que eu sinto e sempre senti dentro desse lugar. Amém? Vamos ficar de pé, então? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia aqui na tua presença, por mais este alerta que o Senhor coloca diante de nós sobre a nossa conduta diante das nossas autoridades, e que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, procurar conhecer a tua vontade, e procurar conhecer a nossa posição em qualquer circunstância, Senhor, dentro da tua casa. Nós sabemos que o Senhor tem um plano para a tua obra, que o Senhor tem as autoridades que são constituídas por ti, ó Pai, e que o Senhor honra a todas elas. E que o Senhor não tarda pela justiça, o Senhor não tarda por agir em nenhum momento, Senhor, quando é levantado algo contra as tuas autoridades, seu Pai. Então, que nós possamos entender, que nós possamos conhecer a tua palavra e que nós possamos fazer a tua vontade nesse sentido, Senhor. Que nós não possamos, que não sejamos enganados, né? Que muitas vezes nós podemos estar no meio de situações em que somos levados a ver as coisas diferentes como elas são e ao final sermos punidos por algo que talvez nós não tenhamos dado início àquilo. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que tudo que nós fizermos, Senhor, seja debaixo da tua vontade, da tua autoridade e da autoridade daqueles que o Senhor constituiu. É o que eu te peço nessa manhã. E te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de conhecer mais a tua palavra, Senhor. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Todos tenham um bom dia e que à noite estejamos aqui, né, para a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.